gastos dessa forma pelo governo federal sempre ocorreram. Sempre, em todos os governos, tá? Acontece que de uns anos para cá eles passaram a ter transparência. Qualquer pessoa passou a ter acesso a esses gastos, o que é muito bom, o que é uma evolução. Então, quando mostraram lá os gastos do Lula, pum, baita debate, o Lula gastava tanto, só que aí tu precisa contextualizar. Tem aquele gasto que se refere, tem aquele gasto que é essencial, que se refere à manutenção de um ministério ou da administração direta do Poder Executivo, e tem aquele gasto que é absurdo, como, por exemplo, gastar em vinho. Ah, eu adoro vinho, vocês adoram vinho, a gente gasta, eu estimulo que as pessoas gastem em vinho, ainda mais se for um produto brasileiro. Agora, por que o Ministério da Defesa precisa de vinho? Porque um ministério, outra crítica que eu faço, porque o Supremo Tribunal Federal precisa gastar em vinho e lagosta? Não faz sentido, né? Enquanto a gente come... enquanto o brasileiro médio não consegue ter acesso ao mínimo, né? Ou mínimo não, mas quanto o brasileiro médio tem que gramear para ter acesso ao mínimo, lá em cima, em Brasília, os caras estão torrando dinheiro. Bom, sempre foi assim, tá? O que se imaginava que poderia acontecer, que à medida em que as medidas de austeridade são mais e mais necessárias por causa da crise, os governos reduzissem as suas despesas. E não foi o que aconteceu. O governo Bolsonaro gastou 20% a mais do que no ano passado, no seu próprio primeiro ano de governo. Aí alguém vai poder dizer o seguinte, tá, mas é a inflação foi bem menos do que isso. Mas mesmo assim, como gesto, como simbolismo, o governo poderia ter cortado os gastos, que totalizam 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aí tu pega o portal Transparência e tu deixa na mão de uma pessoa que faz o cálculo que ela quiser, a consulta que ela quiser, e vai ter lá 15 milhões de reais em leite condensado. Não foi o presidente Bolsonaro sozinho que gastou, que o leite condensado é um símbolo porque ele adora leite condensado. Não foi o presidente Bolsonaro que gastou 15 milhões de reais com leite condensado. Na verdade, tem uma contextualização necessária e esse gasto também envolve o Ministério da Defesa, que usa para comprar alimento para os quartéis em todo o Brasil. São 300 mil soldados no Brasil todo. Então, 300 mil pessoas, não soldados, né, militares. Então, e o leite condensado é usado na sobremesa. Para sobremesa. E também nos RUs. Das universidades federais. Então, acho que tem só que assim, ó, o que aconteceu? Da publicação dos dados, que eu acho que tem que ser publicados, porque eu prego transparência, eu acho que tudo tem que ser transparente, a maneira como os governos gastam o nosso dinheiro tem que ser absolutamente transparentes, mas do momento da publicação até o governo vir com uma resposta, se passaram mais de 48 horas. E nesse ínterim, entre a publicação e a resposta do governo, que foi a ofensa do presidente, e um ato de instigar a violência, porque ele estava falando para uma massa ali, dizendo o seguinte, enfiar no rabo de jornalista, isso é incitar a violência para mim, tá? E aí não é contra só porque é contra jornalista, poderia ser contra qualquer outra categoria. Um dia alguém ainda vai fazer alguma coisa contra um jornalista motivado por esse descalabro. O presidente não tem que mandar colocar nada no rabo de jornalista. Mas entre a divulgação dos dados e a resposta do Bolsonaro se passaram 48 horas. E nesse ínterim, o governo tirou o portal Transparência do ar. Ou seja, queria impedir que as pessoas consultassem. Então, se lá quando foi divulgado, o governo tivesse dito o seguinte, gente, olha só, tem aqui, ó, 15 milhões de reais a gente gastou leite condensado, compramos leite condensado, foi usado para abastecer isso e aquilo. O problema é que tem o leite condensado, tem 2 milhões de reais em chiclete, goma de mascar. Para que o governo gasta 2 milhões de reais em goma de mascar? Para que o governo gasta quase 2 milhões de reais em vinhos? Tem gastos que são absurdos e que precisam ser discutidos. Tem outros que são necessários, que precisam abastecer 300 mil caras que estão nas Forças Armadas. Tem outras coisas que são discutíveis. E tem uma outra discussão, que essa para mim é a maior, porque sim, os outros governos também gastaram com isso, é a seguinte, por que não conter despesas? Nós temos uma necessidade real no Brasil de discutir mais isso. A máquina pública é pesada demais, gasta demais, e nós três aqui, e os 150 caras que estão nos ouvindo, homens e mulheres que estão nos ouvindo, estão trabalhando hoje para gerar imposto, para alimentar uma máquina que vai consumir toda essa comida, e bom, ninguém está discutindo isso.